aprovamos há poucos dias aqui na Casa a medida provisória 582 de 2012, que traz inúmeras desonerações na folha de pagamento, tributando a receita bruta. O projeto também concede outros benefícios com o objetivo de estimular a economia. Estima-se que o impacto fiscal será na ordem de 16,48 bilhões entre 2013 e 2017. As empresas do ramo transporte rodoviário e coletivo de passageiros, transporte ferroviário e metroviário, prestação de serviço de infraestrutura aeroportuária, engenharia e de arquitetura, prestadoras de serviço de manutenção de veículos e equipamentos militares e aeroespaciais, os de serviço hospitalar poderão pagar uma alíquota de 2% sobre a receita até 31 de dezembro. Ainda, transportadoras rodoviárias de cargas e de táxi aéreo, empresa jornalística de radiodifusão, empresas que recuperam resíduos sólidos para reciclagem e outros setores, como, por exemplo, armas e munições, a alíquota será de 1%. A desoneração, até pelas emendas colocadas lá na Câmara dos Deputados, vão atingir a mais de 70 setores da economia. Senhor presidente, tal medida cria regime especial de incentivo, naturalmente, ao desenvolvimento da infraestrutura da indústria de fertilizantes também, que abrange a desoneração de CONFINS, PIS/PASEP e IPI de máquinas, equipamentos e materiais de construção utilizados pela indústria de fertilizantes para implantação ou ampliação da infraestrutura de produção. Desonera também o PIS/PASEP, CONFINS e IPI, as operações de venda de bens de defesa nacional e de prestação de serviço às Forças Armadas por beneficiários do regime especial tributário para a indústria da defesa. Determina os limites para que as pessoas físicas e jurídicas possam efetuar deduções de doações para o Programa Nacional de Apoio e Atenção à Oncologia, PRONON, e para o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. Outra importante modificação, senhor presidente, feita aqui o aumento de 48 milhões para 72 milhões do limite para enquadramento de empresas do sistema de tributação por lucro presumido. Enfim, o texto aprovado, além com uma série de medidas importantes para a economia nacional, não temos nenhuma dúvida. Estima-se que o total da renúncia fiscal deve ficar na ordem, mais ou menos, de 17 bilhões. Não sou contra as renúncias fiscais, pois sempre defendi uma tributação menor. O Brasil ainda desponta como líder mundial ao pagar uma média de 57,56% do valor bruto do salário em tributos, visto que a média global é de 22,52%, dados da Rede Mundial de Auditoria de Contabilidade, UHY. Mas, senhor presidente, ao mesmo tempo que eu entendo que é fundamental para a nossa economia, essas medidas encaminhadas pela presidenta, quero também deixar sempre aqui o meu alerta quanto aos recursos da Previdência. Embora reconheço que haja a previsão de que a União compensará o fundo do regime geral da Previdência do valor correspondente à estimativa de renúncia, ora aqui por mim decorrido, quero também dizer que é importante nós lembrarmos de manter a saúde financeira do regime geral da Previdência, como também pela sua repercussão na própria saúde e assistência social.
O que eu quero também, senhor presidente, destacar para a reflexão de todos nós, que setores articulados da sociedade defendem sempre a tese de que a Previdência é deficitária. Vivem alardeando que não é possível acabar com o fator previdenciário. E quero dizer, senhor presidente, que tivemos hoje, com a presença do líder do governo, o senador Pimentel, o presidente da Central Única e seu executivo, o companheiro Wagner, o líder do Partido dos Trabalhadores, o Wellington Dias, uma importante reunião onde discutimos questões como essas e também apontando caminhos para o fim do fator previdenciário e uma política que realmente valorize os aposentados e pensionistas e o próprio salário mínimo. Senhor presidente, tenho certeza que o regime geral da Previdência, financiado pelas contribuições, são fundamentais para manter a Previdência, no meu entendimento, superavitária. Se a Seguridade Social formal, a Previdência Social no seu todo e a saúde também irão mal. Mais uma vez, repito, aposentados e pensionistas poderão sofrer perdas se a Previdência não corresponder à expectativa, porque ela foi criada uma vez que a gente não tenha recurso suficiente para cobrir aquilo que partiu da proposta de desoneração. Por fim, termino, senhor presidente, esse pronunciamento com a frase da doutora Meire Monteiro, presidente da Associação Nacional dos Procuradores Federais. Diz ela, da Previdência Social, no seu artigo intitulado Orçamento da Previdência é fundamental. O orçamento da Seguridade Social deve permanecer autônomo em relação ao orçamento fiscal. Jamais a reboque dele, mesmo porque, historicamente, é a Seguridade Social que sofre com os frequentes ataques orçamentários, como demonstram os sucessivos superávites obtidos por meio de condutas que, no nosso entendimento, partem principalmente do Tesouro Federal. A Constituição de 88, segundo ela, brindou a Seguridade Social ao dotá-la de orçamento próprio e o fez em razão da cobiça que ela desperta nos governantes. Por fim, ainda, senhor presidente, quero cumprimentar as centrais sindicais que, na reunião de ontem com a presidenta Dilma, deixaram bem claro que não são contra a desoneração que beneficia o setor produtivo e garante o emprego. Mas eles também perguntaram à presidenta se não era a hora de estarmos a avançar na contrapartida para os trabalhadores. E na visão das centrais sindicais, e pela informação que nos deu o presidente da CUT, o companheiro Wagner, a contrapartida deveria ser, primeiro, proibição da demissão imotivada. Segundo, fim do fator previdenciário. Terceiro, valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência. Redução da jornada de trabalho das 44 horas para 40 horas semanais e que, segundo a Central, poderia ser reduzido 1 hora por ano. A atualização da tabela do imposto de renda, acompanhando o crescimento da inflação. Segundo o presidente Wagner, a presidenta Dilma disse a todas as centrais que estavam lá, consequentemente, os principais líderes sindicais do país, que o governo federal está aberto ao diálogo, pronto para começar uma negociação a partir das propostas apresentadas pelo movimento sindical. Essas informações que chegaram ao nosso conhecimento por intermédio do presidente da CUT, o companheiro Wagner Freitas, e da sua executiva, e como também de outros dirigentes sindicais das centrais co-irmãs que estiveram com a presidenta. Eu diria que a ampla maioria, senador Jorge Viana, dos presidentes das centrais saíram animados com a conversa que tiveram com a presidenta Dilma. A presidenta mostrou sensibilidade à pauta apresentada pelos trabalhadores depois de uma marcha que fizeram aqui em Brasília, onde aproximadamente
50 mil trabalhadores estiveram aqui. Eu acompanhei a marcha, acompanhei a chegada, acompanhei eles aqui no Senado da República, na visita que tiveram ao presidente do Senado e do Congresso Nacional, e depois eles deslocaram para o encontro com a presidenta Dilma, e pelas informações que recebi, o encontro foi muito produtivo. Entendo eu, senhor presidente, que é um momento adequado para que, numa ampla negociação entre os sindicalistas, o Legislativo e o Executivo, a gente avance na pauta dos trabalhadores. Por fim, senhor presidente, ainda no meu tempo, eu faço questão de destacar aqui a Comissão de Assuntos Sociais, na figura do seu presidente, Waldemir Moca, que ontem colocou extra pauta um projeto de nossa autoria, que eu entendo fundamental para não só os trabalhadores, mas, no meu entendimento, para toda a sociedade brasileira e para o próprio Executivo. O projeto que foi aprovado ontem, senhor presidente, dispõe sobre o plano de benefícios da Previdência e da outras providências para fixar a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações regressivas. Diz o projeto, no seu parágrafo 1º, compete a partir dessa lei que a Justiça do Trabalho é quem fará o julgamento da ação regressiva no que se refere ao caput desse artigo promovido pela Previdência Social. A pretensão ressarcitória corresponderá à integralidade das despesas previdenciárias, abrangendo a prestação adimplidas nos 5 anos que antecedam o ajuizamento da ação regressiva, bem como as parcelas vincendas a serem implementadas até a extinção dos benefícios da prestação continuada. Senhor presidente, da justificativa do projeto, eu dizia lá e reafirmo aqui. Segundo, estatísticas internacionais, divulgadas no 52º projeto, Congresso de uma entidade estudiosa nesse tema, o Brasil é o 4º colocado mundial ainda em acidente do trabalho. 4º colocado em acidentes de trabalhos fatais e o 15º em número de acidentes gerais. Informações obtidas perante a Previdência Social informam que no ano de 2009 foram registrados 723.452 acidentes e doença no trabalho, sendo que os riscos decorrentes de fatores ambientais do trabalho acarretaram cerca de 83 acidentes a cada hora, bem como uma morte a cada 3,5 horas de jornada diária. A consequência financeira dos acidentes do trabalho no Brasil também pode ser verificada a partir das informações contidas na página eletrônica da própria Previdência Social. Se considerarmos exclusivamente o pagamento pelo INSS dos benefícios relacionados a acidentes e doença do trabalho, somados ao pagamento das aposentadorias especiais decorrentes das condições ambientais do trabalho em 2009, encontraremos um valor superior a 14,20 bilhões ao ano. Se adicionarmos as despesas em custos operacionais do INSS, mais as despesas na área da saúde e afins, verificaremos que o custo do Brasil atinge um valor superior a 57 bilhões de reais. Mais precisamente, 56,80 bilhões de reais. Senhor presidente, com o objetivo de minimizar essas consequências econômicas e também sociais que derivam dos acidentes do trabalho, o INSS, representado pelo Procurador-Geral Federal, vem intensificando o ajuizamento de ações regressivas contra os empregadores que descumprem as normas de saúde e segurança no trabalho. Embora a ação regressiva possua previsão normativa desde o ano de 1991, até os dias atuais, algumas questões processuais ainda se encontram indefinidas no âmbito jurisprudencial, como, por exemplo, a competência para o seu julgamento e o prazo de prescrição e a ser observado nessas ações. No que tange à competência
para o julgamento das ações indenizatórias por acidente do trabalho, o panorama atual evidencia existir, senhor presidente, dois posicionamentos, tudo a depender de quem figure no polo ativo da relação processual, se a ação for promovida pelo trabalhador ou então por seus herdeiros. A competência será da Justiça do Trabalho, ao passo que, se for promovida pelo próprio INSS, a jurisprudência vem inclinando-se pela competência da Justiça Federal Comum. Registra-se que ambas as ações indenizatórias possuem pressupostos fático único, que seja a culpa de quem emprega pelo acidente do trabalho. Culpabilidade está representada pelo descumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho. Ocorre que, muitas vezes, o julgamento dessas ações por tribunais distintos acaba por ensejar decisões contraditórias, circunstanciadas, que afrontam o princípio da unidade de convicção, prestigiado pelo Supremo Tribunal Federal, no conflito de competência 7.204. Procedente essa questão jurisprudencial, sendo então paradigma que transferiu à Justiça Estadual para a do Trabalho a competência para o julgamento dessas ações por acidente do trabalho. Oportuno ainda lembrar que, com o advento da Emenda Constitucional 45 de 2004, tornou-se incontroverso o fato de que compete à Justiça do Trabalho o julgamento das ações indenizatórias que decorram dos acidentes de trabalho. Entendimento esse que restou consagrado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em sua súmula 736, com efeito sendo a ação regressiva do INSS uma espécie do gênero ação indenizatória por acidente do trabalho. Não há outra conclusão a ser alcançada senão reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o seu julgamento. Já no que se refere à prescrição, considerando que o Decreto 20.910 de 93 impõe o prazo de 5 anos para as ações de cobrança em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, com fundamento no princípio da isonomia, idêntico prazo deve ser observado nas ações de ressarcimento em que a Fazenda Pública figure no polo ativo, motivo pelo qual o prazo prescricional a ser aplicado nas ações regressivas deve ser quinquenal. Senhor presidente, por todos esses argumentos, é que eu espero que esse projeto seja aprovado com rapidez aqui no plenário do Senado, vá para a Câmara dos Deputados e lá ele vá à sanção da presidência. Ganha a nossa Previdência, ganham os trabalhadores e com esse projeto, com certeza absoluta, porque se a Justiça do Trabalho, que julga qualquer tipo de ação trabalhista, teria que também julgar as ações provenientes dos acidentes no trabalho. Com isso, claro que nós vamos também estar apontando, eu diria, contribuindo para que o empregador cada vez mais invista dentro da sua empresa para que o Brasil não continue nessa posição lamentável, que muitos falam quarto lugar, mas há uns que digam que o Brasil fica em segundo ou terceiro lugar em matéria da população global em acidente do trabalho. Então, esse projeto, por nós apresentado, que teve a parceria, inclusive, da Anamatra, na sua construção, ele é um projeto relevante, importante, onde o principal beneficiado, claro, é o trabalhador, é o assalariado, porque ele não vai perder mais a vida, pelo menos vamos diminuir, não mais vai perder parte do seu corpo, e ficando muitas vezes encostado junto à Previdência, outras vezes aposentado por invalidez devido ao acidente no trabalho. Mas, para mim, em primeiro lugar, é a vida, é o combate aos acidentes no trabalho e, por isso, fiz questão, com a assessoria que recebi da Anamatra e também de setores do próprio governo, senhor presidente, de apresentar esse projeto e cumprimento aqui, mais uma vez, o senador Waldemir Moca, que colocou o projeto que foi aprovado por unanimidade. Cumprimento também o relator da matéria, senhor presidente, Cacildo Maldaner,
senador por Santa Catarina, que com rapidez, depois que apresentei o projeto, permitindo que a matéria ficasse pronta para aprovação ainda nesta semana. Repito, senhor presidente, nós poderemos, com esse projeto, diminuir esse valor de gastos da Previdência de quase 15 bilhões por ano. Mas, principalmente, muito mais que a questão financeira, aí eu termino, senhor presidente, é a questão da mutilação e da vida que os trabalhadores perdem devido aos acidentes no trabalho. Era isso. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra, já que, além de eu ler, eu fui comentando alguns tópicos desses dois pronunciamentos. Obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, senador Paulo Paim.